A videoaula de hoje vai ser do nosso vestidinho, porta-pano, porta-toalha, né? Conforme você queira, de vestidinho, a pedido de uma seguidora minha lá do Instagram. Inclusive, se você não me segue, me acompanhe nas redes sociais, eu deixo sempre o link na descrição dos meus vídeos. E eu aceitei a sugestão dela para estar gravando a videoaula com esse modelo muito lindo. Ele tem essa parte da argola, que eu vou explicar certinho. Tem o corpinho do vestido, essa argola. E para fazer, eu vou estar usando o barbante na numeração 6. Eu usei aqui o 6 no amarelo e branco. E para fazer a videoaula, eu vou estar utilizando o barbante 6 branco. E aqui eu vou estar usando o vermelho, uma agulha na numeração 13,5, uma tesoura para arremate e tá fazendo essa parte que pendura, essa argola menor. Eu tô usando essa, depois eu vou cobrir ela com o barbante. Ela tem 2 milímetros de diâmetro e essa aqui maior, que é essa de acrílico, ela tem 10 centímetros de diâmetro. Então, você pode estar usando o tamanho que você quiser, mas aqui eu vou estar mostrando o tamanho que eu utilizei para fazer essa peça. Então, para iniciar, eu vou iniciar com o vermelho no lugar do amarelo e depois eu venho com o branco, tá bom? Eu inicio colocando, cobrindo essa argola. Se você quiser usar acrílico, aqui eu tenho, no meu caso, essa marronzinha aqui, com esses detalhes, mas ela não vai aparecer. Eu vou cobrir toda ela, então, pode ser de acrílico, pode ser do que você tiver aí, ou você usa o tamanho que você quiser também. Vou colocar aqui na agulha o barbante, prendo ele com um nozinho normalmente e vou cobrir ela com o barbante. Passo a minha agulha aqui para dentro da argola, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Já venho cobrindo essa parte aqui para não ficar muito arremate no final. Passo a minha agulha para trás. Notem que quando eu puxo, eu preciso dar uma alongada, senão ele fica muito apertado, ó. Puxo, dou uma alongada para ele ficar do mesmo tamanho que tá na agulha. Volto novamente e você vai trabalhando desta forma até o final. Vai fazendo, não faz muito solto, não faz muito apertado, vê que fica legal aqui nessa peça. Então, você vai fazendo, os pontos vão ficando bem juntinhos e vai cobrindo toda a argola. Vai fazendo esta mesma repetição, quando chegar aqui no final eu retorno. Então, fiz dessa forma, ficou bem fechadinho. E para finalizar, eu vou fechar com um ponto. Aqui onde iniciei esse primeiro ponto baixo, eu vou iniciar com um ponto baixíssimo sobre ele. Finalizei a minha carreira. Agora, eu venho sobre o próximo ponto baixo. Notem que cada ponto, ele tem duas alcinhas na parte de cima, ó. Alcinha da frente e alcinha de trás. Tem duas alcinhas sobre cada. Eu vou trabalhar pegando somente, ó, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás, ó. Que tá pro meu lado, eu falo que é da frente, que tá lá pra trás, é a alcinha de trás. Eu venho nessa primeira alcinha da frente, que está do meu lado, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas, formei o meu primeiro ponto alto. Laço e venho para o próximo ponto baixo, pegando somente essa primeira alcinha. Coloco a minha agulha aqui e vou trabalhando até ficar um total de 12 pontos altos. Então, com as correntinhas que eu subi, eu conto o meu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 pontos altos. Então, ele fica dessa forma mesmo, ó. Depois, ele vai ficando certinho. Laço, e agora eu vou virar e vou trabalhar pontos altos nessa outra parte, nessa outra alcinha que eu deixei aqui para trás. Eu posso até virar um pouquinho esses pontos lá para trás para eu conseguir visualizar bem essa alcinha que eu deixei para trás. Então, laço e na mesma direção que eu fiz esse último, eu vou pegar a alcinha e vou trabalhar um ponto alto. Laço, venho para o próximo ponto alto. Então, aqui eu preciso ficar no total de 12 pontos altos também. Ó, para você conseguir observar, laço, eu pego essa alcinha, ó.
Apenas uma alcinha. E vou trabalhando até ficar um total de 12 pontos altos aqui também. Então, aqui, se você contar, você vai ficar um total de 12 pontos altos. Então, o último, ele fica na direção desse primeiro. Eu venho aqui e conto nessas duas primeiras correntinhas que eu subi e faço um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Nota que ele vai ficar dessa forma. Então, ele vai descer, vou mostrar aqui na peça pronta. É essa carreira, essa primeira carreira de pontos altos. Então, ela fica desse lado e desse lado também. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira. Fiz um ponto baixíssimo, subo uma, duas correntinhas, laço e no mesmo espaço eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar com aumentos. Laço, sobre o segundo, eu trabalho um ponto alto sozinho. Venho para o terceiro, trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Eu vou intercalando um ponto alto sozinho. No próximo, eu trabalho 2 juntos. No seguinte, um sozinho. No próximo, eu trabalho 2 juntos. Então, você vai intercalando dessa forma. Note que eu vou trabalhar de forma circular. Trabalho aqui, por toda essa parte, quando chegar aqui nesse cantinho, eu vou dar continuação. Então, e viro aqui, vou trabalhando normalmente, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, e quando eu chegar nesse último, eu retorno. Então, aqui ele ficou dessa forma, se você fez certinho os 12 pontos altos aqui, 12 pontos altos aqui, no total de 24 pontos altos, vai dar certinho. Então, nota que eu trabalhei um sozinho, 2 juntos, e aqui eu tenho mais um ponto alto, eu vou trabalhar um sozinho, e aqui eu iniciei com 2 pontos altos juntos, precisa ficar dessa forma. Venho aqui na segunda correntinha que eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, eu inicio com uma, duas correntinhas, e no mesmo espaço eu vou trabalhar mais um ponto alto. Laço, venho para o próximo, um ponto alto sozinho. No seguinte, um ponto alto sozinho. Então, essa carreira vai ser dessa forma: 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos, 2 sozinhos. Então, fiz um, e agora no seguinte, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço, no seguinte, no próximo, e no seguinte, 2 juntos. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta. 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos, vai fazendo por toda essa parte, vira aqui, retorna, quando finalizar aqui, o retorno. Então, aqui finalizando, eu fiz 2 pontos altos juntos, e aqui eu tenho mais 2 pontos altos. Eu trabalho e no seguinte, e lembra que eu iniciei com os 2 pontos altos juntos, então, aqui dá certinho também a mesma sequência. Agora, eu alongo esse que tá na minha agulha e vou tá finalizando. Você pode finalizar aqui da forma que você quiser, mas eu vou explicar a forma que eu tô finalizando os meus trabalhos ultimamente, tá bom? Então, aqui eu cortei, puxo essa laçada e vou finalizar com agulha de tapeçaria. Coloco essa ponta aqui, que eu cortei na agulha. E agora, eu tenho esse primeiro ponto alto da carreira, eu venho sobre esse segundo e passo a minha agulha nessas duas alcinhas em cima do ponto. Passo lá pra trás, puxo, volto com a minha agulha e o barbante, sobre esse último ponto alto e sobre esse primeiro, eu vou pegar a alcinha de trás desse e do primeiro que eu pulei. Coloco a minha agulha e passo lá pra trás. Olha, ele fica dessa forma o acabamento, ele forma as alcinhas da mesma forma que tá em cima dos pontos. Venho aqui pro lado de trás. Com a agulha de crochê mesmo, eu passo por dentro de uma alcinha.
e cuida para ele não ficar repuxado essa parte. Agora, eu vou abrir o meu barbante, como é um barbante 6, ele vai ficar com 3 fios para cada lado. Abro bem ele, e agora eu venho com a agulha de crochê e pego uma outra alcinha e passo uma parte dessa que eu dividi. Agora, eu posso estar fazendo 2, 3 nozinhos com essas duas partes para ele ficar bem firme, ele não vai escapar. 2 nozinhos, agora eu corto, e se você quiser colocar um pinguinho de cola aqui, você pode estar colocando também. Não sei se deu para ver certinho aqui, no vermelho é um pouquinho mais difícil, mas dessa forma que eu tô finalizando as minhas peças. E agora, eu vou trabalhar com o branco. Então, aqui eu já tô com o barbante branco na agulha e vou fazer dessa forma. Eu vou iniciar, aqui eu vou deixar essa parte como se fosse o lado de trás da minha peça. Aqui eu tenho esse nozinho que eu iniciei, que eu trabalhei por cima dele, e venho bem aqui no meio, você divide ele que ele fique bem no meio para prender o barbante. Aqui no meu caso eu tenho esses 2 pontos altos juntos, eu vou colocar o meu barbante, faço um ponto baixíssimo, 2 correntinhas. No mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Venho para o seguinte, um ponto baixo, no próximo, um baixo. Venho no próximo e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. No seguinte, no próximo, e no seguinte eu vou repetir. Um ponto baixo, 2 correntinhas e no mesmo espaço um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa mesma repetição. 2 sozinhos, no seguinte, um baixo, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto baixo. E vou repetir esta mesma sequência por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizando aqui, note que eu fiz um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, e me restaram 2 pontos altos. Então, eu trabalho no seguinte, e aqui, onde eu dei início, eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Alongo, e vou fazer o arremate da mesma forma que eu expliquei no início. Então, aqui, como é ponto baixo, eu vou explicar mais uma vez como que faz. Alongo, com a agulha de tapeçaria, eu coloco essa ponta que eu cortei aqui na agulha. Assim. Aqui eu iniciei com um ponto baixo, né? As 2 correntinhas, eu venho nesse espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas, coloco a minha agulha lá pra trás. Volto, coloco a minha agulha e o barbante aqui pra frente. Sobre esse último ponto baixo, sobre esse primeiro, eu pego a alcinha de trás desse, a alcinha de trás desse e passo lá pra trás. Ele já fica um acabamento mais discreto aqui. E aqui na parte de trás, eu vou fazer normalmente. Eu passo com a agulha aqui, com a agulha de crochê mesmo, pegando uma alcinha, depois eu divido da mesma forma que eu fiz aqui em vermelho, tá bom? Posso estar arrematando já essa ponta, divido ele, passo aqui por dentro, faço 2 nozinhos, aí eu retorno com o vermelho para dar continuação. E aqui é importante da forma que eu expliquei para iniciar bem no meio, que ele fica assim. Note que eu tenho aqui, com essa parte fechado, um aqui e um aqui na pontinha. E entre eles eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, virando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica dessa forma, ele fica bem certinho os lados. É bom que fique assim, que daí quando for fazer as outras partes, ele vai ficar retinho, não fica para um lado e puxando para o outro. Então, dá essa conferida para estar do mesma quantidade de ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhar os bloquinhos com a próxima cor, então, dá uma conferida se tá assim, para não ficar torto o seu trabalho. Agora, eu venho com o vermelho para dar continuação. Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma. Eu viro aqui onde eu iniciei com a carreira em branco, eu gosto de fazer nessa parte que depois eu vou deixar para trás, para finalizar e iniciar as carreiras e ficar mais discreta essa parte.
vou colocar aqui o barbante vermelho na agulha, normalmente. E aqui, nesse espacinho que eu fiz um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, eu vou prender, ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer lequinhos. 3 pontos altos, faço uma corrente, laço, puxo. Esse primeiro vai ficar meio apertado por conta que eu fiz o arremate aqui, mas não tem problema. Eu faço no mesmo espaço, eu preciso colocar mais 3 pontos altos. Então, ficou assim, esse grupinho 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Laço sem corrente de espaço, venho para esse próximo grupinho onde eu tenho essas 2 correntinhas e faço direto um ponto alto. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha, laço e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando desta forma por toda a volta. Então, formando um leque de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, laço e vem direto para o próximo grupinho. Faça essa mesma repetição por toda a volta, quando chegar aqui eu retorno. Finalizando, então, essa carreira, ficou dessa forma, já tá dando o formato do vestidinho. Finalizei, então, esse último grupo. Agora, eu corto e vou arrematar na próxima carreira e vou estar utilizando o branco. Então, aqui você faz da mesma forma que eu já expliquei no início, ou faz o arremate que você tá acostumada a trabalhar. Aí, eu retorno com o branco. Então, finalizei aqui, arrematei. Já tô com o barbante branco na agulha para dar continuação. E aqui, lembre que quando eu fiz essa parte em branco, eu fiz a contagem certinho para ficar dividido dos 2 lados. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho esse dessa parte. Do outro lado também eu tenho 7. Eu conto 1, 2 e vou ficar com 1, 2, 3, 4 espaços. Então, eu vou trabalhar nesses 4 espaços. Eu viro aqui, pulo esse primeiro, esse segundo bloquinho e venho nesse espaço. Eu vou prender com um ponto baixíssimo, faço 1, 2 correntinhas, laço, no mesmo espaço eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes, laço, volto no mesmo espaço e trabalho 2 pontos altos. Aqui eu tô trabalhando com um barbante 6. Se você quiser trabalhar com um fio, um barbante de numeração menor, você pode estar fazendo aqui 3 pontos altos, 2 correntes, que deve ficar mais certinho. Aqui com o barbante 6, 2 pontos altos e 2 correntes e 2 pontos altos, dá certinho. Então, eu faço uma corrente, laço, venho para esse próximo espaço. Nota que eu tenho esse espaço entre um leque e outro da carreira anterior. Eu entro direto e faço 2 pontos altos, 2 correntes, laço e volto no mesmo espaço fazendo 2 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma o meu leque. Uma correntinha de espaço, laço, venho para o próximo espaço e vou fazer a mesma repetição aqui. 2 pontos altos, 2 correntes e volto no mesmo espaço fazendo 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, vou fazer mais um grupinho desse leque. Então, faço uma corrente de espaço, venho para o próximo espacinho e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e volto no mesmo espaço fazendo 2 pontos altos. Então, eu fiz um total de 4 leques separados por uma correntinha, ele fica assim. Nota que ele fica 1, 2, 1, 2. Esses aqui faz parte dessa parte de cima, ó. Então, eu trabalho em 4 espaços. Uma correntinha de espaço, como ele é circular, eu vou virar aqui para esse outro lado e vou fazer a mesma, vou trabalhar na mesma direção. Laço, e aqui a mesma forma, eu tenho esse e desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos.
1, 2. Depois desse segundo grupinho, eu tenho nesse espaço. Então, eu fiz uma correntinha e vou entrar nesse espaço fazendo o leque normalmente. Então, eu faço 1, 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço fazendo 2 pontos altos. Então, eu vou repetir essa mesma sequência, ele vai ficar assim, ó, circular, e a parte do vestidinho ele vai descer daqui para baixo. Então, eu não trabalho mais aqui nessa parte. Uma correntinha, venho para o próximo espaço e trabalho o leque normalmente. Então, aqui vai ser essa mesma repetição, vou trabalhar por 4 vezes. Então, eu fiz 1, tô fazendo o segundo, e vou sempre fazer uma correntinha de espaço. Quando fizer o quarto, eu retorno. Então, aqui desse lado, eu fiz 1, 2, 3, 4 grupinhos, 4 leques dessa forma. Faço uma correntinha e venho aqui onde eu iniciei. Nota que eu pulo todos esses e venho aqui onde eu iniciei, na segunda correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Então, ele fica dessa forma. Eu vou trabalhando agora assim, em forma circular, só nessa parte aqui, ele vai ficar assim mesmo. Fiz um ponto baixíssimo nesse primeiro, venho sobre esse segundo e trabalho um ponto baixíssimo também. Aqui onde eu tenho essas duas correntinhas, entro com a agulha, ponto baixíssimo. 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço no mesmo espaço, ponto alto. 2 correntes no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui, onde eu tenho leque, que são esses 2 pontos altos, as 2 correntes e ponto alto, onde eu tenho leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, nesse espaço que eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou repetir um leque. A única mudança que eu vou fazer aumentos vai ser nessa parte entre um leque e outro, que toda carreira vai ter uma diferença. Então, eu fiz o meu primeiro leque, laço aqui onde eu fiz essa correntinha entre um leque e outro da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Laço, venho no espaço das 2 correntinhas e faço um leque normalmente. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. E aqui no espaço da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu não tenho correntinha de espaço entre um leque e outro, eu faço direto o ponto alto. E essa vai ser a nossa repetição por toda a volta. Vai fazendo normalmente aqui, ó. Aqui eu tenho uma correntinha, eu faço ponto alto. Leque sobre leque, ponto alto. Eu vou fazendo por toda a parte. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Fiz, então, por toda a volta essa repetição. O leque, ponto alto, e finalizo aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas do início, com ponto baixíssimo na primeira, ponto baixíssimo na segunda, e aqui dentro dessas correntinhas eu faço um ponto baixíssimo. Sempre que eu iniciar a carreira, eu faço dessa forma, eu finalizo com ponto baixíssimo, e aqui eu venho sobre o segundo ponto baixíssimo. Nas correntinhas, um ponto baixíssimo, e para iniciar eu faço 2 correntinhas. Laço no mesmo espaço. Faço um ponto alto, 2 correntes, então, sempre, todas as carreiras até o final, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Aqui na carreira anterior, eu fiz um ponto alto, laço, e nesse espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, sempre, em todas as carreiras, eu vou fazer um aumento. Aqui, eu fiquei com 2 pontos altos, laço, venho para dentro do leque, nas 2 correntinhas, eu vou trabalhar leque normalmente. Onde eu tenho o ponto alto, eu faço 2 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço. No meu caso, não precisa, vai dar certinho. Aí, você vê a necessidade, se precisa colocar a correntinha de espaço ou não. Laço, aqui eu tenho ponto alto entre um leque e outro, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço essa mesma repetição, quando chegar aqui no final, faço ponto baixíssimo, venho para o segundo, ponto baixíssimo aqui, subo as 2 correntes, completo o leque, aí eu retorno para explicar como que vai ser feito o aumento sobre esses pontos altos. Finalizei, então, essa parte, finalizei essa carreira, já dei início a outra. Normalmente, sempre eu vou iniciar dessa forma, faço ponto baixíssimo, aqui subo 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Agora, na carreira anterior, eu fiz 2 pontos altos.
laço, venho sobre esse primeiro e faço um ponto alto, laço, e sobre esse segundo eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui vai ser o meu aumento. Notem que eu iniciei com a correntinha, na próxima um ponto alto, na seguinte 2, nessa 3 e vou aumentando toda a carreira, eu vou aumentar um ponto alto. Laço, venho aqui nesse espaço fazendo o meu leque. 2 pontos altos normalmente, 2 correntes, e no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. Laço, e venho na parte que eu tenho os 2 pontos altos sobre o primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, eu vou seguir essa sequência. Leque sobre leque, aumento sobre aumento. Então, a partir dessa carreira, a partir das próximas, eu vou trabalhar sempre, indiferente de quantos pontos eu tenho, eu vou trabalhar um sobre cada um, e no último, eu faço 2 pontos altos juntos. Aqui eu tenho 3, na próxima serão 4, 5, quando eu ficar com 6 pontos altos aqui nessa parte do aumento, eu volto pra gente fazer o biquinho de acabamento e dar sequência para fazer a parte da argola. Então, onde eu tenho leque, eu trabalho leque até o final, chego aqui, ponto baixíssimo, até o meio do meu leque eu faço ponto baixíssimo, inicio o leque, e aqui na parte dos aumentos, não esquece, cada volta que você for dar, você vai aumentar um ponto. Vai fazendo, se você quiser fazer mais comprido, só depois dessas carreiras, quando tiver 6 pontos altos aqui na parte do aumento, eu vou fazer apenas uma carreira de pontos baixos para finalizar. Se você quiser ele mais comprido, você pode fazer. Quer ele mais curto, pode estar fazendo menos carreiras, então vai do seu gosto. Faz quando tiver nessa parte com 6 pontos altos, eu retorno. Então, aqui eu finalizei todas as carreiras, ele ficou dessa maneira, nota que ele fica aberto por conta de cada carreira eu fazer o aumento. Então, eu fiquei um total de 6 pontos altos entre cada grupinho. Eu vou estar medindo aqui desde essa parte da argola até o final, quantos centímetros ele já tá. 18 centímetros e meio, vou fazer mais uma carreira, vai dar 19 centímetros. Aí, você vai fazendo e vendo o tamanho que você quer que fique. Aqui, para fazer essa última carreira, eu vou estar utilizando o barbante vermelho, mesmo que eu usei para iniciar. E venho aqui, coloco aqui nesse espaço, eu tenho o leque. Nesse primeiro ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, venho para o próximo ponto baixo. Aqui nessas duas correntinhas, eu faço 2 pontos baixos nesse espaço. Aqui eu tenho 2 pontos altos, um ponto baixo para cada um. Então, aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Aqui eu tenho esses 6 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Sim, não tem segredo. Se você quiser fazer um outro bico, você pode estar fazendo também. Que não tem aumentos também, vai ser só ponto sobre ponto. Cheguei no leque, um ponto alto no primeiro, um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, e aqui nessas duas correntinhas, 2 pontos baixos. Então, essa vai ser a sequência por toda a volta, não terá aumentos, vai ser ponto baixo sobre cada ponto, e onde eu tenho as duas correntinhas do meio do leque, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Trabalha por toda a volta esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo, corto, faço os arremates aqui do lado avesso, aí eu retorno pra gente iniciar essa parte que eu vou estar cobrindo a argola. Se você quiser deixar somente com a argola sem cobrir ela com o barbante, que eu vou estar fazendo pontos baixos da mesma forma que eu fiz nessa argola, nessa primeira argola, nessa menor, você pode estar colocando aqui. Depois eu vou explicar como que eu vou fixar ela aqui
Aí vai do seu gosto. Eu vou finalizar aqui e eu retorno para mostrar como que eu vou fazer os pontos baixos. Finalizando, então, essa carreira de pontos baixos, ele ficou dessa forma. Agora, eu venho, pego aqui a argola e vou trabalhar pontos baixos sobre ela. Coloquei já o barbante vermelho, você escolhe qual cor que você vai usar. Eu dou preferência para essa cor que eu iniciei cobrindo essa primeira argola e finalizo com o vermelho também para cobrir essa argola maior. Coloquei o barbante na agulha, conforme eu expliquei lá na argola menor, você passa, coloca a agulha aqui por dentro, puxa uma laçada e esses pontos baixos ele ficam alongados, ele vai ficar na largura da argola. Ponto baixo. Passo aqui e essa ponta eu gosto de ir escondendo para não ficar muitos arremates aqui nessa parte, tá bom? Puxo aqui. Não deixa ele muito solto, não deixa ele muito apertado. Vai fazendo e vai apertando assim para ele ficar reto com essa argola aqui, ó, para não ficar sobrando. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando os pontos baixos aqui para cobrir essa argola por toda a volta. Vai fazendo e note que os pontos já vão ficando juntinhos. Ele precisa ficar juntinho para cobrir toda a argola. Vai fazendo por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, você fecha com ponto baixíssimo, arremata aqui no avesso. Aí eu retorno para a gente tá aplicando, para a gente tá costurando no vestidinho. Então, aqui eu finalizei a parte da argola, ficou assim, ficou bem coberta ela. Eu vou fazendo e vou puxando os pontos para ficar bem certinho. Aqui eu finalizei com o nozinho, né? O arremate do primeiro nozinho e o arremate aqui do final. E eu vou deixar que fique aqui pro lado de dentro do vestido. Então, ele vai ficar escondido essa parte do arremate, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e vou tá dividindo. Conforme eu já fiz no início, eu fiz as divisões certinho. E aqui eu venho, eu tenho essa carreira de leques e aqui do lado eu tenho essa parte onde eu tenho os aumentos, né? Então, eu divido bem certinho aqui. Se quiser tá colocando marcador, é melhor ainda. Então, aqui eu tenho meio, eu vou marcar. Notem que eu tenho esse grupinho, essa carreira que é de leque e essa carreira que é de leque também. E bem no cantinho de cada lado, eu tenho a parte dos pontos altos, ó. Se você fez da forma que eu expliquei aqui sobre a divisão do início, vai dar certinho aqui. Então, você deixa bem dividido. Tenho esse grupo, ó, de cada lado, e eu tenho esses dois que fica bem na parte do meio. Assim, eu tenho 1, 2, 3, bem nesse do meio. Tenho essa direção de pontos altos. Eu vou marcar aqui bem no meio, vou colocar a argola, que ela fica dividida, e vou tá marcando, vou colocar o marcador aqui bem nesse meio, tanto desse lado quanto desse outro, ver se tá na mesma direção. Marco aqui. E aqui dos lados também, para não correr o risco essa argola ficar mexendo, você vai dividir certinho. Eu tô aqui no meio, aqui eu tenho a carreira de leques, a carreira de leques. Bem nessa direção, nota que a argola tá aqui embaixo, ó. Então, você vem nessa direção aqui e vai colocar um marcador também para ela ficar nessa direção. Eu pego a de trás e a da frente. Nesse outro lado também, essa direção, nessa direção. Vou colocar um marcador aqui também. Aí, conforme você for fazendo a costura, você vai tirando esse marcador. Então, a argola vai ficar dessa forma. Agora, eu venho com a agulha de tapeçaria. Já coloquei aqui o barbante na agulha. Eu vou estar usando o vermelho, porque é a mesma cor que tem na argola e nessa carreira de pontos baixos. Aí, você vê qual cor que você usou. Eu vou pegar aqui nesse cantinho, nota que se eu colocar o marcador aqui, essa argola ela não vai ficar se movimentando. Então, eu sei que se eu segurar aqui, ela tá no lugar certo. Venho primeiramente lá no lado avesso, eu vou colocar a minha agulha com o barbante e vou passar para ficar o nozinho aqui pro lado de dentro. Passo umas 2 vezes para ele ficar bem firme. Aqui pro lado do avesso. Agora, eu venho nessas alcinhas de pontos baixos, passo aqui pra frente. E agora, eu vou trabalhando, pegando uma alcinha de cada lado. Ó,
No caso, cada ponto baixo, ele tem 2 alcinhas. Então, eu insiro a minha agulha e pego dentro dessas 2, ó. Sobre cada ponto baixo. Venho aqui, ó, uma de um lado e outra do outro. Aqui nesse canto, eu posso estar passando mais de uma vez para ele ficar bem firme, para ele não abrir, para ele não descosturar essa parte. Aqui, já tá bem firme esse canto, agora já posso tirar esse meu primeiro marcador. Eu gosto de deixar com o marcador para ficar certinho. Você vai terminar a peça, ele tá certinho no lugar que é para ficar. Então, seguro aqui. Agora, eu venho para esse lado mesmo, aqui pro lado de baixo, ó. Aqui vai ficar a minha frente. Pego um ponto baixo desse lado e um ponto baixo lá do outro lado. Passo uma, agora eu volto na outra e você vai costurando. Aqui eu acredito que tá claro, é mais na parte, ó, vai passando quantas vezes você achar que fica bem firme. É importante você fazer as marcações, depois você vai costurar normalmente, ponto baixo com ponto baixo. Eu acredito que tá dando pra ver, ó, sempre na mesma direção. Pega um ponto baixo desse lado, um ponto baixo lá do outro lado e vai costurando, ó. Carreira de ida e volta. Cheguei no meu próximo marcador, já posso tirar ele aqui do lado, como eu tô segurando, ele não corre o risco de escapar, de sair fora do lugar. Eu continuo fazendo a costura. Então, não tem segredo, vai fazendo desta mesma forma até o final. Vai fazendo aqui, chegou nessa parte, tira o marcador, deixa ele bem firme, passa aqui pro outro lado e faz. Aqui eu fiz por 2 pontos baixos, aqui desse outro lado também se faz por 2 pontos baixos. Aperta bem, passa por 2, finaliza o arremate aqui do lado avesso, aqui pro lado de dentro, e tá finalizado. Então, quando tiver feito toda essa parte, eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte da costura e ficou dessa forma. Aí, você faz conforme o seu gosto de cores, de tamanho, ficou assim, ficou bem firme. Não vai ficar movimentando essa argola aqui. Se eu colocar a toalha ou o pano de prato aqui, ele não vai sair, não vai ficar descosturando, tá bom? Ficou dessa maneira, eu espero muito que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você gostou, se você já fez, ou qualquer peça que você fizer através das minhas videoaulas. Eu sempre deixo o link na descrição dos vídeos, na parte de baixo. Você pode estar me acompanhando nas redes sociais. Eu fico muito feliz quando você faz uma peça aqui do canal e me marca. Eu adoro ver como que tá ficando, se eu tô ajudando realmente, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo.